Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma satisfação estar mais uma vez aqui, gravando esse programa. Hoje nós vamos dar prosseguimento naquele programa que nós falamos sobre perguntas e respostas. E nós temos aqui mais 3 perguntas. Nós deixamos aqui mais para esse programa por ser algumas perguntas que demandam um pouco mais de tempo, né? Creio que nós não vamos tomar muito tempo nesse programa, será um programa rápido. Vamos responder 3 perguntas, mas creio que será de edificação para os irmãos. A primeira pergunta que os irmãos nos fizeram aqui pergunta o que é uma teofania, né? Uma pergunta boa, e nós vamos responder aqui daquela mesma forma, no mesmo formato que nós estávamos usando no programa passado. Nós vamos deixar o profeta falar, vamos dar a nossa explicação, o nosso parecer também, mas deixar mais o profeta responder essas perguntas. Na mensagem de Hebreus 2, terceira parte, no parágrafo 62, respondendo essa pergunta, o que é uma teofania, diz assim, profeta: e agora o Logos que saiu de Deus, que era o Logos, tudo isso começou a tomar forma de um corpo. E a forma desse corpo foi chamada no ensino escolar de Logos, o Logos que saiu de Deus. Em outras palavras, uma palavra melhor para isto chamamos de teofania. Teofania é um corpo humano que é glorificado, não exatamente como carne e sangue, como ele será em seu estágio glorificado, mas é de uma forma de um corpo humano que não come nem bebe, mas é um corpo que está esperando por nós tão logo que deixarmos este. Agora, ali nós entramos naquele corpo, e esse é o tipo de corpo que Deus tinha, pois ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a irmã Brana está falando que a teofania é um tipo de corpo, né? Um corpo, então existe corpos terrestres, corpos celestes e o corpo glorificado. Teofania é um tipo de um corpo celeste. Na mensagem Quem é este Melquisedeque, no parágrafo 57, a irmã Brana diz assim: notem, seu primeiro ser foi espírito, Deus sobrenatural, correto? O grande eterno. Segundo, ele começou a se formar para a carne numa teofania, chamada a palavra um corpo. Então este era o estado em que ele estava quando ele se encontrou com Abraão. Foi chamado Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Agora chegaremos a isso e o provaremos em uns poucos minutos, o Senhor permitindo. Ele era a palavra. Uma teofania é algo que você não pode ver. Poderia estar aqui mesmo agora e ainda assim você não poderia ver. É exatamente como a televisão, que está em outra dimensão. Televisão, pessoas estão passando bem por este quarto, agora cantando. Há cores também, porém o olho está sujeito só aos 5 sentidos. Seu ser inteiro está sujeito a 5 sentidos. Melhor dizendo, e vocês estão sujeitos, só que a vista tem sido limitada a ver. Porém, há outra dimensão que pode ser vista por uma transformação por meio da televisão. Agora vemos o atributo, filhos de seu espírito, ainda não tem entrado no corpo, que tem a forma da palavra, mas uma teofania. Esse corpo está sujeito à palavra e espera ansioso a mudança de corpo. E parece claramente, ou fez claro, que vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus, hein? Vocês não podem ser a palavra, a menos que sejam um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento primeiro, mas vejam vocês, a fim de suportar tentação, pois vocês tinham que passar pela teofania e tinham que descer aqui em carne para serem tentados pelo pecado. Então, se vocês pecam, todos que o Pai tem me dado virão a mim, e eu os levantarei no último dia, vem? Vocês tinham que ser primeiro. Então vejam vocês, ele veio sob a linha regular de atributo. Antes da fundação do mundo, seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. Então, disso, ele se fez a palavra, a teofania, que podia aparecer, desaparecer. Então ele se fez carne e voltou novamente, ressuscitou esse mesmo corpo numa condição glorificada. Porém vocês passaram pela teofania, se fizeram homens de carne, para serem tentados pelo pecado. Então, se este tabernáculo terrestre for desfeito, temos um esperando. Não temos ainda os corpos. Porém, olhem, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal dentro de vocês lança esse corpo em sujeição a Deus. Aleluia. Que coisa tremenda que o profeta está falando. 78, o profeta diz assim:
Então, quando o homem nasce de novo do céu, ele se torna um bebê espírito em Cristo. Então, quando este manto de carne cai, há um corpo natural, teofania. Um corpo não feito por mãos, nem nascido de mulher, ao que vamos. Então, aquele corpo volta e apanha o corpo glorificado, e essa é a razão pela qual Jesus foi ao inferno quando ele morreu e pregou as almas que estavam em prisão. Se converteu de novo nessa teofania. Ó, maravilhoso, graças a Deus. Então, depois que vocês reconheceram que a verdadeira palavra de Deus era alimento para águias, então vocês deixaram a outra coisa, vocês têm sido formados na imagem vivente do Deus vivente, vocês ouviram de sua teofania. Se este corpo terrestre se desfizer, temos um esperando. Vocês dizem, isso é correto, irmão Brana? Bem, vamos tomar um par. A irmã Brana diz assim no parágrafo 89. Havia um homem chamado Moisés. Todos sabem que é um profeta, é chamado de águia na Bíblia. Havia um profeta chamado Moisés. E um dia Deus o chamou e não o deixou passar a terra. E ele morreu sobre uma rocha. Os anjos o tomaram e o sepultaram. Havia outro homem, uma águia. Nem sequer teve de morrer, só andou através do Jordão e Deus fez descer uma carruagem. E este manto de carne ele deixou cair e levantou e colheu o prêmio eterno. 800 anos após. Então a irmã Brana nos explica bem claramente sobre a questão da teofania. Então nós temos o corpo terrestre e temos a teofania, esse corpo celeste que está nos esperando. Se essa casa terrestre desfizer, temos um outro esperando, tem um corpo glorificado. A fusão desses dois corpos, o corpo celeste e o corpo terrestre, ele forma o corpo glorificado. Então, o irmão Brano nos ensina aqui na mensagem quem é esse Melquisedeque, que Jesus estava no seu corpo terrestre. Depois que ele morre, ele desce e prega as almas que estão em prisão numa teofania, certo? Numa teofania. E depois ele volta e tem uma junção do corpo terrestre com o corpo celeste e ele aparece para os discípulos num corpo glorificado, certo? Num corpo glorificado. O irmão Brana mostra aqui que Melquisedeque se apresentou para Abraão numa teofania, e Melquisedeque é o rei das teofanias, ele era rei de Salém, o rei das teofanias, o rei de um país onde tem esses corpos celestes, tem as teofanias. O irmão Brana fala que quando nós viemos à Terra, nós contornamos essa teofania e viemos num corpo de carne, certo? Mas se esse corpo terrestre se desfizer, temos lá um edifício não feito por mãos humanas nos esperando no céu. Mas maior que a teofania é o corpo glorificado, certo? A outra pergunta aqui, uma outra excelente pergunta é assim. Nós cremos que os selos foram abertos, mas para os selos serem abertos, o Cordeiro precisa se levantar do trono e tomar o livro. E se o Cordeiro se levanta do trono, então não há mais expiação pelos pecados. E sem expiação pelos pecados, o que será de nós? Essa sempre foi uma dúvida que eu tive. Excelente pergunta. Então o irmão está falando aqui assim, o irmão Brana realmente fala que quando, para os selos serem abertos, o Cordeiro precisa levantar do trono, certo? Quando ele levanta do trono, o irmão Brana fala, a misericórdia acaba. E nós sabemos que os selos foram abertos, o Cordeiro levantou do trono. Então como que fica a nossa situação nisso? Essa foi a pergunta do irmão. Com a graça de Deus nós vamos tentar responder aqui. Na mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, no parágrafo 269, aí o profeta fala exatamente isso que o irmão acabou de falar para nós aí. Diz assim, ele deixa o trono, deixando de ser intercessor, como um cordeiro morto para ser um leão, rei, para trazer um mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele não é um mediador. Vamos lá então. Apocalipse capítulo 5, o irmão Brana ele era um profeta escriturístico, ele não estava falando isso pela sua cabeça, alguma coisa que veio na mente dele, não. O irmão Brana ele era um profeta que ele olhava para as escrituras. Apocalipse capítulo 5 fala assim, que o livro estava fechado. E não tinha ninguém para abrir o livro, nem olhar para o livro. Mas aí João chorava muito, o ancião falou, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir esse livro, desatar os seus selos. Ele olha para o trono, no trono ele está como um cordeiro, sentado no trono. Então observa essas características que a Apocalipse fala. Sentado no trono, ele está como um cordeiro, como havendo sido morto. Então, ele estava sangrando, o sangue escorria. Sentado no trono, ele era um cordeiro. Quando ele levanta do trono, aí João vê que ele parecia um leão. E como leão, ele vem e abre os seus. A irmã Brana está falando aqui
que como leão ele vem para trazer juízo sobre a terra. Os selos foram abertos. Agora vamos lá. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Na mesma mensagem, no parágrafo 278, a brecha entre as eras e os selos, o irmão Branham diz assim: note aqui vem ele, deixa o trono como intercessor, como um cordeiro morto, para se tornar um leão rei, para trazer o mundo inteiro a juízo que rejeitou. Nosso parente redentor então é rei sobre tudo, porque ele tem o título de propriedade da redenção. Tudo está em sua mão. Estou alegre em conhecê-lo, está vendo? Ele é rei agora, a misericórdia ainda está no trono, não rejeite sua oferta, está vendo? Os cavaleiros sabem exatamente quem você é. Vamos para mais um parágrafo aqui para me entrar na minha linha de raciocínio aqui para explicar. Até aqui os irmãos estão vendo que quando o cordeiro, quando ele se levanta do trono, ele sai de cordeiro e vai para leão. Ele muda a sua face. Mensagem do primeiro selo, parágrafo 59. Irmão Branham assim: agora o cordeiro, no tempo da intercessão aqui atrás, ele sabia que havia nomes ali que foram postos ali desde a fundação do mundo. E enquanto esses nomes ainda não tivessem sido manifestados na terra, ele tinha que permanecer ali como intercessor. Vocês entendem? Perfeitamente. Amém? Perfeitamente. Predestinação, estão vendo? Muito bem. Ele tinha de permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Estão vendo? Estão vendo? Por sua presciência ele os viu. Não por sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse. Mas por sua presciência ele sabia quem pereceria e quem não. Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse, ainda não, sido declarado na terra, Cristo tinha de permanecer ali como intercessor para cuidar daquele nome. Mas tão logo aquele último nome tinha sido lançado naquele clorox ou alvejante, então seus dias de intercessão terminariam. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? E ele deixa o santuário, então torna-se um tribunal. Ai daqueles fora de Cristo então. Agora note, mas é para ser revelado quando o cordeiro deixa seu lugar de intercessão do Pai. Agora isso é Apocalipse 5. Agora ele toma o livro dos selos ou um livro selado com selos, abre-os e mostra-os. Veja, no final da era agora, depois que a intercessão terminou, as eras da igreja terminaram. Aí tá. Aqui está. Então quer dizer que a misericórdia acabou? Quer dizer que nós, então, porque assim, o Cordeiro levantou em 63, quer dizer que nós que estamos depois de 63, que aceitamos a mensagem só depois de 63, quer dizer que nós estamos perdidos? Obviamente que não. Nós cremos que nós somos eleitos, nós temos visto a abertura da palavra. Há ministros que estão trazendo a mensagem com sentido, depois de 63. Então a misericórdia não acabou. O que aconteceu então? O que acontece é o seguinte, a misericórdia, ela mudou de lugar. Porque observa, a misericórdia agora, ela não está mais ali no céu. O irmão Branham diz, a misericórdia agora está no corpo da noiva. Então vamos lá. O irmão Branham diz que quando ele levanta do trono, que ele falou, a intercessão terminou, ou seja, as eras da igreja terminaram. Quando ele levanta do trono, acaba as eras. A era de Laodiceia acaba. Ou seja, como assim? Nós estamos ainda na era de Laodiceia, irmão, em forma cronológica, assim. Para Deus, a era de Laodiceia acabou. De forma espiritual, a era de Laodiceia, ela acabou. O Cordeiro, então Jesus estava no trono, ele estava lá no trono como Filho de Deus, como Cordeiro, como sacerdote, e como Cordeiro ele estava fazendo o quê? Intercedendo pelos pecados de ignorância. Certo? Então as pessoas batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles estavam ignorantes, eles não sabiam. E o Cordeiro estava lá, intercedendo por eles, intercedendo por aqueles. Mas quando ele levanta agora do trono, em 63, acaba as eras da igreja. Não tem mais intercessão por pecado de ignorância, tudo foi revelado. Agora, onde que a misericórdia está? Para aqueles que estão dentro do corpo da noiva. A misericórdia agora, o trono de misericórdia, está no meio da noiva. Você não vai encontrar misericórdia na denominação. Tem milhares de pessoas na denominação agora que vão ir para o inferno. Porque não tem mais um cordeiro intercedendo por pecados. Não tem mais Jesus Cristo sentado no trono como cordeiro. Agora ele é leão. Agora quem não aceita a verdade da hora, quem não está no corpo da noiva, vai perecer. Pessoas que adoram, choram, vão no monte, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão tudo para o inferno. Mas quem está no meio do corpo da noiva é aqueles que encontram a misericórdia ainda. A questão é,
a misericórdia ela não acabou, ela mudou de lugar. O trono de misericórdia agora está no coração da noiva, disse o profeta. Ela mudou de lugar. Vamos olhar então assim, ó. Nós vamos olhar assim que, primeiro, lá no livro de Levíticos, creio que ali no capítulo 16, vai falar sobre quando o sacerdote lhe ofereceu o sacrifício, ele ia ali no pátio, né? Nós sabemos que havia o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio existia ali um altar de sacrifício, o altar de bronze, logo na entrada do átrio. O sacerdote pegava o cordeiro, matava o cordeiro bem no átrio, no lugar público, onde todo mundo via, e ali matava. Como que Jesus Cristo foi crucificado? Ele foi crucificado fora dos portões de Jerusalém e foi num lugar público, ali no átrio. Ele foi degolado, Jesus foi morto ali. Aí o que o sacerdote fazia? Ele queimava o sacrifício, pegava o sangue e aí ele ia andando. E tinha uma corda que ficava amarrada nele. Ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava além do véu com sangue nas suas mãos, além do véu. Assim como Jesus Cristo foi além do véu depois. Ele morreu na cruz, ressuscitou, e aí ele ascende ao céu e vai além do véu. Entra além do véu, certo? E ali, com aquele sangue, o irmão Brana nos ensina, e Levíticos também mostra, que ele pegava e molhava os dedos e aspergia 7 vezes sobre o altar. Isso representa as 7 eras da igreja, em que durante as 7 eras da igreja, ele estava intercedendo pelo povo, pelo pecado de ignorância. Estava ali intercedendo. Ele aspergia 7 vezes sobre o altar. E depois, ali, ele oferecia um incenso. E ele ficava aguardando ali se Deus iria perdoar os pecados do povo ou se ia rejeitar. Se rejeitasse, o sacerdote morria lá dentro. E aí aquela corda que estava amarrado nele, eles puxavam pela corda porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser aquele sacerdote escolhido para o dia da expiação. Certo? Mas quando o cordeiro, se Deus aceitasse o sacrifício do povo, e o povo estava tudo lá fora, esse era o dia da expiação, o povo tudo lá fora esperando o sacerdote aparecer, porque eles queriam saber se Deus tinha perdoado. E o sacerdote, quando Deus aceitava o sacrifício, ele voltava e passava pelo véu novamente. E quando ele passasse pelo véu, o povo entrava numa alegria muito grande. E a toda esquina, tudo ouvindo, eles gritavam e regozijavam, porque Deus tinha aceitado o sacrifício. E ele voltava pelo mesmo véu que ele entrou. E quando Jesus se ascendeu ao céu numa nuvem, quando ele se ascendeu ao céu numa nuvem, o anjo falou para os discípulos: assim como vocês viram ele subir, vocês verão ele descer. E o sacerdote, da mesma forma que ele entrava além do véu, ele voltava pelo mesmo véu. E nós vimos em 63 que Jesus voltou da mesma forma que ele subiu. E ele mostrou que ele perdoou todos os pecados. Mostrou que ali, durante as eras, ele perdoou todos os pecados, mas ele volta. Agora, ele voltou. Jesus voltou. E como diz aqui, na mensagem A Brecha entre as Eras da Igreja, ele levanta do trono. Ali em 63 foi ele levantando do trono agora como leão. Ele levanta como leão. O tempo da misericórdia acabou. O tempo dele ficar intercedendo pelos pecados de ignorância, isso aí acabou. Não tem mais. Agora só quem está no corpo da verdadeira noiva, não das nécias, não das virgens nécias, mas quem está no meio das virgens prudentes, é esse que tem misericórdia nesse tempo final. O mundo inteiro não sabe quem que você é, irmão. Talvez você ache, eu não sou ninguém, eu sou um pobre coitado. O mundo não sabe, só encontra misericórdia quem está junto com você, quem está no corpo da noiva. Você é a misericórdia para o mundo nessa era final. Entende? É isso que é dessa forma aqui que nós podemos responder essa pergunta. O trono de misericórdia, a misericórdia não está mais lá no céu, diz o profeta. Mas a misericórdia está no coração dos eleitos. Você lembra quando aqueles amigos de Jó zombaram de Jó, falaram de Jó, e aí Deus ia castigar eles? Aonde que aqueles amigos de Jó iam encontrar misericórdia? A Bíblia diz, lá em Jó capítulo 42, se não me falha a memória, que eles tiveram que ir até Jó
E Jó deveria orar por eles, e aí sim eles teriam libertação. Ou seja, onde que estava a misericórdia para os amigos de Jó? No eleito daquele dia, em Jó. Aonde que o povo vai encontrar misericórdia nesse tempo final? Eles vir para o corpo de Deus. Eles têm que discernir o corpo do Senhor, como o pastor está estudando aqui conosco aqui na igreja. Eles têm que discernir o corpo do Senhor. Se eles não discernirem o corpo do Senhor, eles serão julgados, serão massacrados, eles vão passar pelo julgamento. Né? Como diz o profeta ali na mensagem, discernindo o corpo do Senhor. Quando aquele advogado, né, zombou de 2 simples homens que tinham uma igrejinha, e eles queriam comprar, aquela grande companhia queria comprar aquela igreja, ele humilhou, aquele advogado humilhou os 2 pregadorzinhos humildes, e eles não tinham nada para responder para o advogado, eles só falaram, a única coisa que eu sei é que Deus mandou a gente construir aqui. Passou um tempo, o avião daquele advogado caiu, e ele estava dentro do avião, morreu afogado. Né? Então a misericórdia está na noiva, o julgamento está para quem está fora da noiva, quem zomba desse povo. Né? Então é dessa forma, irmão. O cordeiro, ele já levantou do trono, ele está como leão. No ano seguinte, depois do cordeiro ter levantado do trono, Deus chama o irmão Brano no alto de uma montanha. Né? Ele fala, joga a pedrinha para o alto, irmão Brano. Ele joga aquela pedrinha, mostrando que ele é o 7º anjo da 7ª taça, porque o 7º anjo ele joga a taça para o ar. Ele joga aquela pedrinha. E aí tem 3 estrondos. Julgamento na costa oeste. Só o irmão Brana que ouviu. Aquelas pessoas que estavam perto ali do irmão Brana só ouviu 3 estrondos. Pá, pá, pá. O irmão Brana ouviu. Julgamento na costa oeste. Logo depois de 63. Depois daquilo, o Alasca afunda. E o irmão Brana fala que aquele terremoto começou no Alasca. Ele ia vir como um grande monstro até chegar em Los Angeles, mostrando o julgamento de Deus. E ele prega uma mensagem chamada acusação. Ele acusa essa era, o irmão Brana, ele acusa a era de ter crucificado o Senhor Jesus Cristo pela 2ª vez. O que o irmão Brana está fazendo? Pronunciando julgamento. Era juízo, julgamento. Ou seja, o que nós lemos aqui? Quando o cordeiro levanta do trono, só resta juízo. O cordeiro levantou. A intercessão acabou. O irmão Brano só veio pregando juízo. É Los Angeles afundar. Em 65 ele pregou contra Los Angeles. Ele pregou contra o sistema de Jezabel. Ele pregou contra os Estados Unidos. Ele falou, eu não oro mais pela América. Esse mundo está caindo aos pedaços. Ele prega mensagem de dores de parto. Ele vai pregando só mensagem de juízo. Juízo, juízo, juízo. Mas as mesmas águas que afogam essa era, que está afogando milhares de pessoas, é as mesmas águas que estão levando a noiva do Senhor Jesus Cristo. A misericórdia mudou de lugar. Sei que ficou meio longa a minha explicação, mas eu creio que deu para o irmão entender essa questão do trono de misericórdia. Amém? Vamos lá. A próxima pergunta é assim. O corpo físico de Jesus não pode pisar na terra antes que ela seja purificada, certo? Então, como Jesus se dá a conhecer aos seus irmãos? Exemplo de José, aos 144.000. Vamos lá. Na mensagem Instruções de Gabriel a Daniel, no parágrafo 143, é quando o irmão Brana fala isso aqui que o irmão acabou de falar para nós. É uma pergunta escriturística. O Brana diz assim, quando você vir começando a regressar à sua terra, eles têm ali suficiente para fazer esses 144.000. O que está sucedendo? Eles conhecerão seu José. Não se preocupe você, sim senhor. E todos estão esperando ali, esperando que ocorra. Na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 306, o irmão Brana vai falar aqui. Então, o irmão está perguntando, como que, se Jesus, ele só pisa na terra quando a terra está purificada. Então, como que Jesus se dá a conhecer os seus irmãos? Ele dá o exemplo de José. Porque José, ele é um tipo de Jesus. Ele faz todo aquele tipo de Jesus. José. Faz o tipo de Jesus. Nós sabemos que José, ele se apresenta aos seus irmãos. O irmão Brana fala na mensagem José se apresentando aos seus irmãos. O irmão Brana fala um pouco ali sobre isso. E José, antes dele se apresentar aos seus irmãos, ele manda a Zenate, a sua esposa, para o palácio.
Então, antes de Jesus se apresentar aos 144 mil, ele manda a noiva do Senhor Jesus para o palácio, para a ceia das bodas. Aí ele vem e se apresenta aos seus irmãos. Mas aqui ele está falando assim, mas como que ele vai se apresentar aos seus irmãos se Jesus só pisa na terra, no seu corpo físico, somente com a terra purificada? Como que ele vai se dar a conhecer? Aí o profeta responde aqui nessa mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 306. Ele fala assim, a noiva tem que sair do caminho para subir agora, como eu falei de Azenate, para subir agora, de modo que os dois servos de Deus, em Apocalipse, os dois profetas, possam aparecer em cena para tocar a sétima trombeta para eles, dar a conhecer a eles o Cristo. Então, como que Jesus vai se dar a conhecer aos 144 mil? Através da mensagem de Moisés e Elias. Como que Jesus se deu a conhecer para a noiva nesse tempo? Através do irmão Brana. Certo? Então, a mesma mensagem que foi pregada para nós será pregada para os 144 mil. Moisés e Elias vão pregar a mesma mensagem que o irmão Brana pregou para nós. E é a maneira de Deus se dar a conhecer a nós. Na mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus, no parágrafo 30, o irmão Brana diz assim, agora veja você. Quando o homem era ungido, como José, ele retratou a Cristo. Está vendo? Um profeta, ele se dá a conhecer ao povo porque ele retrata Cristo. O irmão Brana era Cristo aqui na terra, certo? Então ele diz assim, José, ele retratou a Cristo. Quando Moisés foi ungido, ele retratou a Cristo. Quando Davi foi ungido, ele retratou a Cristo. Todos culminando em Cristo. Ele foi a plenitude da palavra. A palavra se manifestou nele, ele foi ungido completo. Eles a tinham em porções, nós a temos em porções. Ele foi ungido, o plano inteiro de Deus se encontrava nele. O plano de Deus antes da fundação do mundo para redimir o mundo perdido estava nele. Ele foi a palavra, e ele ainda é a palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre-se, ele veio aos pais através dos profetas, deu-se a conhecer pelos profetas, está vendo? Que vai mais uma vez do que eu estou falando. Ele deu-se a conhecer pelos profetas. Então, nesse último dia, através do seu Filho, Cristo Jesus, ele foi Deus manifestado. Na mensagem, Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, no parágrafo 127, diz assim, é a porção da palavra para cada era. E como ele a dá a conhecer? Ele dá a conhecer por seus servos, os profetas. Tá aí, irmão, a pergunta. O irmão perguntou, como Jesus se dá a conhecer a seus irmãos, né? Então ele fala assim, ó, como ele a dá a conhecer? Ele a dá a conhecer por seus servos, os profetas, ele todo. Como o profeta é entendido, como ele profetiza qualquer coisa e isso se cumpre. Então a maneira de Cristo se dar a conhecer aos 144 mil é usando Moisés e Elias para trazer a mensagem, certo? A irmã Brana também fala na mensagem do sexto selo, por que tinha que ser Moisés e Elias? Por que Moisés e Elias? Porque eles sempre falavam de Moisés. Quando Jesus veio, eles falavam, mas nós temos Moisés. Jesus até responde, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Eles sempre falavam da lei de Moisés. Então tem que vir Moisés para falar, gente, eu trouxe a mensagem para vocês, eu trouxe a lei. Mas existe um maior do que eu, que é Jesus, aquele que vocês rejeitaram. Né? Então precisa de Moisés e precisa do espírito de Elias, que é um espírito que o espírito de Elias, ele é um espírito que ele afronta mesmo. Ele afronta o espírito daquela era, né? Afronta Jezabel. Jezabel vai estar reinando aqui na terra, né? Vai estar paz e segurança. Eles vão estar sentados em Jerusalém, mas vai ter mais uma vez um Elias para confrontar essa Jezabel, como nós tivemos o irmão Brana aqui confrontando essa Jezabel. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos encerrando aqui esse programa de perguntas e respostas. Que Deus te abençoe. Continue orando por nós. Shalom.